Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo muito especial para vocês, falando de arte com a Lenac. Hoje estamos eu aqui, Fabiana, se você ainda não me conhece, eu faço parte da equipe Lenac. A Rosana, fundadora da Lenac. Tudo bom, Rô? Olá, tudo? E uma convidada muito especial, que é a Sônia Vallone. Tudo bom, Sô? Olá, bom dia, Fabiana, bom dia, Rosana, e bom dia a todos que estão aí sintonizados na Lenac agora. A Sônia aceitou o nosso convite, a gente está muito contente e a gente vai fazer uma coisa diferente hoje, sabe? A Sônia veio aqui para entrevistar a gente e não a gente entrevistá-la. Por quê? Porque o tema do nosso vídeo é o seguinte: é preciso entender de arte para adquirir obras de arte? A Sônia, primeiramente eu vou apresentá-la, falar um pouquinho do currículo dela. Ela é mestre em comunicação, ela é especialista em marketing, professora de cursos de de graduação e de pós-graduação, né? É jornalista, e ela é presidente da Galáctica Educação e Cultura. Ela, então, veio aqui hoje para bater esse papo com a gente e fazer as perguntas que a maioria das pessoas provavelmente se faz na hora de adquirir uma obra de arte, né? Porque existe um certo distanciamento, né, entre a maioria das pessoas e a arte. É uma coisa que está lá para algo acessível a poucos, e que precisa de muito estudo para que você possa, de repente, adquirir uma obra de arte se você tiver afim. Né? E aí eu queria, então, começar com a Rosana, falando um pouquinho, Rô, comentando um pouco que, na verdade, a arte está no nosso cotidiano, né? Total, Bia. Sossô, uma delícia ter você aqui, tá? É o seguinte, gente, eu me recordo do primeiro impacto que eu tive quando eu vi, por exemplo, o prédio da Gazeta. E foi um impacto tão grande porque eu vi a arquitetura na arte e a arte na arquitetura e eu fiquei meio que catatônica do outro lado da Paulista, olhando aquilo, e eu me lembro do prazer enorme que aquilo me deu. E depois disso, foi uma constante. Eu comecei a analisar uma série de outras obras que são colocadas à disposição do nosso olhar. O que acontece muitas vezes é que existe uma poluição visual muito grande, e isso nos confunde, né? Então, de repente, você se dá conta de que tem aqui um painel publicitário ao lado de um caixeiro viajante de Calabrone, né? O indivíduo que se vê diante dessas artes, ele nem sempre percebe que ele está diante de arte. E é essa falta de estímulo, talvez, que falte, né, esse encaminhar o olhar daquele que está exposto a essa arte. Né? A gente nem sempre está preparado para receber a arte na nossa vida. Né? E você, Sô, como é que foi o seu contato com arte, na sua vivência, na sua formação? Você teve isso presente? Eu tive muito presente na minha vida pelos meus pais, porque a gente, desde criança, nós íamos muito a museus, né, a galerias e passeávamos. Então, essa sensibilidade, e como eu moro em São Paulo também, essa sensibilidade de conhecer a nossa cidade e, por exemplo, o centro onde meu pai trabalhava, ele fazia questão que a gente conhecesse as obras que tinham lá, os lugares que tinham ali, que nos encantavam desde criança. Depois, na faculdade, eu tive um breve contato, porque eu fiz jornalismo e rádio e televisão, mas na FAP, onde eu estudei, tinha o campus que tinha artes visuais hoje, né? Então, e tinham muitas exposições. Então, eu sempre flertei de longe com a arte, né? Depois eu conheci a Rosana e o Raul me apresentaram o mundo através do MASP, da Feira de Antiguidades, e eu fui fazendo muitos amigos também na faculdade, nas universidades que eu ministro, porque tem artes visuais e tem muitos artistas, né? Então, esse foi o meu envolvimento com a arte, que é uma grande sedução
e é um prazer a gente conviver com a arte. Então, esse meu encontro com a arte se tornou uma paixão, e hoje também eu consigo ser uma compradora de arte, uma compradora e apaixonada por arte. Eu acho que a casa, o ambiente que a gente trabalha e o ambiente que a gente vive, eles, tendo quadros, pinturas, esculturas, eles permitem que a gente admire cada vez mais o belo. Certo, é isso aí. Concordamos plenamente. E Total. assim, você, né, como você disse aí, já teve o contato desde a infância, pelos seus pais, depois no ambiente de trabalho e tudo mais. Mas assim, para comprar uma obra de arte, você acha que é preciso entender de obra de arte? Não, eu acho que não. O importante é que você você procure referências também de galerias digitais ou de profissionais como vocês da Lenar, porque que podem te dar esse apoio em relação ao que você está procurando e o que você está querendo. Eu acredito que para você escolher um quadro, você tenha que se apaixonar, uma pintura, uma fotografia, uma escultura, você tenha que se apaixonar por ela, porque geralmente você acaba gostando da obra e do artista, e depois vendo também se ele se adequa com o seu espaço, e as orientações que você adquire são muito importantes, né? Como eu tive a prazer de conhecer a Rosana, vocês, eu sempre que eu preciso, eu me oriento com vocês, eu procuro saber dos artistas, conhecer as outras obras deles e como eles me sensibilizam, como eles me afetam, né? Porque trazê-los para casa é conviver com eles, né? No seu entorno também. É isso. É isso aí. Então, vamos lá. Como a gente disse no começo, a gente vai fazer uma coisa diferente, vamos inverter os papéis, né? Você vai fazer perguntas para a gente, essas que, em geral, as pessoas que querem adquirir uma obra de arte, mas estão aí cheias de dúvidas, precisam esclarecer, né? Obrigada por essa oportunidade, tá, de estar aqui com vocês, tá, podendo exercer, fazer a função de jornalista aqui com vocês. A gente que agradece. Eu faço a pergunta duas e deixo à vontade para que vocês, qualquer uma de vocês, possa responder, ok? Por exemplo, quais são as principais diferenças entre as pinturas e as reproduções? Bom, Sossô, é assim, a coisa, ela é bastante fácil, na verdade, né? As diferenças, elas são claras, a partir já do valor. A hora que você vai pagar uma reprodução, você está pagando uma ínfima parte daquilo que seria uma obra original, né? Vamos supor que você fale de uma pintura. Não importa se o artista é conhecido ou não. Se ele é mais conhecido no mercado, se ele é mais respeitado, se ele é catalogado, se já expôs, se já tem um nome consolidado no mercado, é óbvio que esse histórico vai pesar no preço final da obra dele. Mas, se for um artista ainda desconhecido, mas que pinta bem, ainda assim, um artista desconhecido será mais caro do que uma reprodução. Uma reprodução, ela pode se dar via gráfica, onde você vai ter um papel couché, uma espécie de pôster daquilo que você vai colocar na sua parede. Essa questão de você pegar um pôster, por exemplo, e colocar na sua parede, é muito do adolescente, por exemplo. É o que o poder aquisitivo dele, naquele momento, pode, né? Ele não deixa de ter ali uma expressão daquilo que ele está vivendo, né? O jovem, ele tem um quarto normalmente bastante eclético, né? Ele vai juntando as coisas de seu interesse, né? Ele vai colocando ali os estímulos, né? Que a adolescência, a vida, enfim, está expondo a ele, e ele traduz isso normalmente em pôsteres. Esses pôsteres você encontra a partir de 30, 40, 100 reais, você vai ter
aquilo que você quer. Já numa idade mais adulta, esses postos eles se transformam, né? Se houve ali um contato com aquela arte e ele gostou daquilo, ele cultivou esse sabor pela arte, ele com certeza vai na idade adulta entender que a parede dele não pode ficar nua. Então vamos colocar ali um quadro. Aquele imóvel, ele precisa, ele chama, ele pede, pelo amor de Deus, eu preciso de uma escultura. Então, a reprodução e o original, ele tem tudo a ver também com o poder aquisitivo. Você pode ter uma reprodução se você ainda não pode ter um original. Mas o importante da reprodução é que ela prepara teu olhar para um futuro original. Isso é bacana. Isso é verdade. Né? Não é? Porque muitas vezes as pessoas podem tomar, né, um discurso assim que defende que se compre obra de arte original, simplesmente desqualificando uma reprodução e querendo dizer que uma pessoa que compra reproduções não respeita a arte. Não é nada disso, né? Na verdade, é um caminho, né? É um caminho. É um caminho porque a arte, como tudo, Bia, é um aprendizado. E é um aprendizado do cotidiano. É isso que eu estou dizendo. De repente, você está dentro de um ônibus, não de metrô, porque é meio difícil. Apesar de que em São Paulo, você adentra ali aquelas estações com obras maravilhosas de tirar o chapéu, né? Mas, se você está num ônibus atravessando a Avenida Paulista, você está recebendo esses estímulos visuais. E dentre esses estímulos, aquilo que não te interessa começa a ficar de fora. E você começa a identificar obras de arte no seu percurso. Né? Esse é um cotidiano. Por que se privilegia a obra original? Porque se você tem a disposição, né, de pagar o preço da obra de arte, por que privilegiá-la? Porque ali você tem todo aquele trabalho do artista, né, a concepção, o trabalho manual de elaboração, tudo aquilo que o artista colocou ali de técnica e de sentimento, né? E, obviamente, você tem também a questão financeira de que, muito provavelmente, essa obra de arte, com o passar do tempo, ela tende a se valorizar, né? Se o artista não é conhecido ainda, ele pode passar a ser um nome reconhecido no mercado, pode ser catalogado, né? E com isso a sua obra vai se valorizar, né? Então, eu acredito que tanto o valor artístico como o valor financeiro, eles são muito superiores numa obra original, né? Do que numa obra que é uma reprodução, né? Algo gostaria de acrescentar? Eu gostaria, sim, Bia, complementando isso que você está dizendo, recentemente, uma cliente comprou aqui na Lenac uma peça, uma fine art. E ela nos enviou a imagem, né, daquela obra ali colocada na parede dela e ficou a coisa mais linda, porque a intenção dela era exclusivamente decorativa. Ela é uma pessoa que entende de arte, ela sabe o que é uma obra original e sabe o que é uma reprodução, um fine art. Ele recebe a tinta na tela, ele não é uma reprodução gráfica rotativa, não é isso. Né? Ele recebe a tinta mesmo na tela e aquilo ali, inclusive, ela tem textura, é isso que eu queria dizer. Então, mas até ela encontrou o suporte, né? O fato de não ser em papel e sim em tela já exatamente. Traz esse diferencial. Exato. Então, a intenção era clara, era decorativa. E ela comprou como tal, né? E ficou lindo, ficou maravilhoso. Então, também tem essa questão aí de uma escolha pessoal na hora de decorar. O teu olhar, ele pode exigir um original, caso você tenha ali um poder aquisitivo alto e queira, então, e vai e compra o original do artista. No caso, esse artista é europeu, não dava para ir até lá. Mas cabia direitinho dentro da proposta dela. E a parede ficou maravilhosa. Ficou linda. É isso que é importante. Ficou linda. Então, assim, agora, essa questão que a Fabiana colocou, quando você compra uma fine art ou uma reprodução,
em um outro suporte, que não a tela, você está sabendo que você não vai ter ali agregado com o tempo um valor comercial. Você sabe que não, né? É importante que isso fique claro. Quando você compra uma obra original, se esse artista ele tem um histórico ou se ele faz um histórico a partir daquele momento que você comprou, sorte sua. Que bom, porque ele certamente vai estar catalogado e essa catalogação vai levar o valor da obra, a tendência, né, é que essa obra ela se valorize. Se você tem um espólio familiar ou se você simplesmente deixou de ter apreço por aquela obra na sua parede, você quer mudar, você vende, você tem mercado para venda. Você jamais vai ter mercado para venda de um pôster ou de uma fine art. Posso fazer mais um parênteses? Claro. A Rosana falou da questão do poder aquisitivo alto. Não necessariamente, porque existem obras de arte originais, concebidas por artistas, feitas manualmente, e que não têm valores tão altos, como, por exemplo, gravuras, tá? E, inclusive, a gente tem um vídeo, né, Rô, onde você fala sobre as gravuras. A gente vai colocar aqui o link na descrição, uma tag por aqui na tela, tá bom? Certo. E assim, quando eu me referi há pouco a respeito de um valor alto, eu estava me referindo a um original daquilo que foi comprado por essa cliente da Fine Art, né? O original daquele Fine Art são milhares de dólares, né? Então foi nesse sentido. Ela não... Tá certo. Entendeu? Mas de fato, mesmo a obra original que não gravura, a gravura é uma obra original também, né? E ela é uma forma boa, gostosa de você, inclusive, poder, com um poder, com um valor menor, colocar em sua parede várias obras. A gravura te permite isso. E são todas originais, são todas assinadas, você tem ali uma obra que também ou mantém ou cresce o seu valor com o tempo. Isso. Né? Então... Rosana, eu vou aproveitar a dica de vocês duas e vou perguntar como é que a gente pode saber, identificar se uma obra é autêntica, tem autenticidade. Então, Sossô, nós temos um vídeo, inclusive, o nosso vídeo foi com o Roberto Magalhães Gouveia, esse leiloeiro querido, amigo querido, que nosso primeiro vídeo fala justamente a respeito de certificação de obras de artes. Então, como faz a Bia, olha, em algum momento aqui ela vai colocar um endereço aí, o link para esse vídeo. Não é difícil você ter alguns elementos, tá? É importante que, obviamente, você consulte sempre um profissional. É um profissional sério que vai te fazer as indicações corretas, vai poder te elucidar as dúvidas. Um papel, vamos supor que você pegue um papel. Papel, normalmente eu falo de gravura, desenho, aquarela. Mas normalmente é gravura, tá? Na gravura é super fácil. O artista, ele quando finaliza uma matriz, né, que vai servir de base para as tiragens das gravuras, ele tem que enumerar isso. Antes de enumerar, ele começa a fazer as provas. Daí vem, então, as provas de artistas, as provas de emissão, as provas de edição. Vem uma série de provas. Assim que ele define aquilo que ele diz, não, é esta obra que eu quero colocar no mercado, ele passa a enumerá-las. Vamos supor que ele queira colocar no mercado 100 peças daquela matriz. Então, ele passa a enumerá-las 1/100, 2/100 e assim por diante até o 100/100. Finalizou? Ele tem a opção de guardar ou quebrar aquela matriz. Se ele guarda essa matriz, existe um porquê. Muitos artistas, com o passar do tempo, fazem uma releitura da própria obra. Então, ele vem e ele pode alterar aquele metal, se for uma matriz metal, aquela madeira, se for uma matriz madeira, estilo ou obra em metal. Ele pode alterar. Não é raro encontrar isso no mercado. Ele pode, inclusive, usar outras cores, né, em outras tiragens. Pode. E aí, então, ele vai te fazer uma segunda tiragem. Essa segunda tiragem, ela pode estar em romano /1 ou com a letra A, B, C
de acordo com as tiragens. Então, ali vai te dar uma noção do percurso que essa obra teve, né, e que a matriz teve nas mãos desse artista. Então, ele vai enumerar a obra. Se ele quiser, ele pode ou não titular a obra e assina. Esses 3 elementos, numeração, titulação, assinatura, são feitas a lápis. Cada uma delas a lápis. Alguns artistas, inclusive, na chapa, colocam as iniciais, ou mesmo a assinatura, né? Mas ele volta a repetir a sua assinatura a lápis embaixo. Então, muita gente fala, mas essa peça não está assinada, essa gravura não está assinada. Vamos pegar como exemplo o Hansel Bahia. Hansel, um alemão que ficou na Bahia durante muitos anos, trabalho fabuloso. Ele fez vários trabalhos para os livros de Jorge Amado. Muitas obras dele, ele não voltava a assinar, mas está gravado na chapa. Não deixa de ser uma peça original. Talvez o valor tenda a cair um pouquinho porque não está ali a grafia dele. Mas é só um talvez, viu, Sossô? Porque a maior parte das obras dele são estilos fabulosas, né? Que tem um apelo visual muito grande, tem uma coisa assim bem social, né? E são obras que eu reputo como muito importantes. Mas, de qualquer maneira, muitas delas não têm assinatura a lápis embaixo, né? Com relação à obra de arte em pintura, a pintura, o que você vai tentar se ater, né? Você tem elementos claros. Se um artista trabalhou até a década de 50, você tem ali elementos como, por exemplo, o bastidor. Tem determinadas características de bastidores que eram feitas naquela década ou até aquela década, muito características da época. Você tem a questão o que a gente chama de poeira do tempo. Não é necessariamente a poeira. Às vezes, em alguns casos, a gente vê. Mas a poeira do tempo, o que é? É o papel, ou no caso, a tela, contra a parede, ela muitas vezes começa a absorver elementos químicos do ambiente. Então, o que você vai notar? A obra, você vê lá na frente, ela está perfeita, mas você vira, aquela tela, ela está amarelada, ela tem alguns pontos de acidificação, ela tem alguma poeira. Então, a obra está comprometida? Não. O que pode estar comprometido é o suporte. A obra está íntegra. Você olha, ela está íntegra. Mas a parte de trás necessita, então, um carinho. É o que eu chamo de carinho. E ela conta um pouco, então, dessa história. Conta. Você não está ali com... Então, diz que essa obra é de um artista que trabalhou até os anos 60. Então, essas são pistas de que, realmente, essa tela não é mais nova. Não é nova. Exato. É lógico, você tem também a assinatura, né? Você pega aquela assinatura e você procura. Hoje em dia é tão fácil, gente. O Google, ele é ótimo para isso. O nosso pai, né? Nós vamos até o Google e precisamos, então, verificar outras obras do artista que foram colocadas ou em museus ou em instituições. Então, você pode comparar essas assinaturas, né? Óbvio, um artista que começou a pintar aos 20 anos não vai ter a mesma assinatura que aos 50, 60 anos. Então, você tem aí uma alteração que o tempo vai te apresentar. Não tem como não, tá? Mas sempre algum elemento da assinatura vai ter, do original, tá? Dos 20 anos. Sempre vai acompanhar, né? Reforçando só uma coisinha que a gente também comenta lá naquele vídeo sobre certificação, que vocês vão assistir se ainda não viram, né? Que é a questão de você buscar saber a origem, né? Lá a gente fala aqui da compra de galerias que tem um renome, que são idôneas, você pesquisa também a respeito dessa galeria, de onde veio a obra, se ela veio de uma coleção importante, de uma instituição importante. Então, tudo isso pode dar mais segurança, né? É fundamental contar com a ajuda, com o respaldo de galerias sérias. É fundamental, gente. Eu sempre falo, eu além de vendedora, eu sou compradora. Eu tenho que fazer esse negócio girar, né? E para isso eu preciso comprar. E aí eu compro de quem?
Eu geralmente compro de pessoas que eu conheço, né? Eu geralmente compro de galerias que eu conheço, de profissionais que eu conheço. E há não muito tempo atrás, um galerista super amigo me vendeu uma obra e ele reputou como atribuído. Eu comprei como atribuído. Isso é importante, viu, Sossô? Porque se alguém te fala, se um galerista te fala, é uma obra atribuída, ele está dizendo que é falsa? Não, ele está dizendo que não existe constatação de que aquela obra é daquele artista, constatação final, certificação final. Então, pode ser ou não. Dessa maneira, o que a Lenac faz? Vende como atribuída. As dicas e as orientações que vocês duas deram já deixam a pessoa que vai entrar com mais tranquilidade, né? Quer dizer, sempre perguntando para alguém, ou sempre procurando vocês, de preferência, né? Também, e verificando a autenticidade dessa maneira. E se tiver alguma dúvida, daí eu acho que é um outro passo, né? Que a pessoa tem que tomar, mas isso é muito importante. Eu queria uma outra dica sua, Rosana. Por exemplo, quem vai comprar, geralmente, uma obra de arte, ela também fica preocupada com o espaço que ela tem em casa, com o tamanho, com a iluminação. Que dicas que você pode dar para quem está querendo, querendo procurar as obras, os quadros, né? Como é que a gente deve proceder, geralmente? Podia dar umas dicas? Mas com certeza, como a Bia disse, né, eu tenho uma formação em design de interiores, então a gente tem um conceito assim mais aberto, né? Dá uma olhadinha aqui atrás, Sossô. Aqui você vê uma obra, aqui você vê duas obras, né? Isso daqui é uma paredezinha estreita, né? O que ela cabe? Quadrinhos estreitos, quadrinhos pequenos. Essa aqui é uma parede maior, mas ela tem aqui um painel, né, ao lado que não permitiria que ela fosse maior do que ela já é. Então, existe aí algumas coisas assim claras. A pessoa sabe que existe uma parede de um tamanho X. Ela sabe que não vai poder exceder aquilo, né? Então eu tenho uma parede somente de 2 metros, eu tenho que colocar só quadrinhos pequenos ou, quando muito, 2 quadros, tal. Não necessariamente. Você pode colocar um quadro de 1,80 m de largura, tomando praticamente a parede toda. Tudo vai depender da composição que você tem, né? Essa composição ela tem que buscar coerência. A Bia começou esse vídeo dizendo, né? É necessário conhecer arte para comprar arte? E agora, juntando com essa tua pergunta, o que fazer com relação aos tamanhos, tal, como fazer a distribuição? Vamos juntar isso. A pessoa ela tem que se conhecer um pouquinho. Ela tem que saber o que ela gosta. Ela tem que saber se o verde tem a cara dela. Se o azul vai cair melhor com aquele mobiliário. Eu, de repente, tenho um sofá amarelo e eu quero algo contrastante. Então, tudo bem, vamos botar um azul. Entendeu? Mas não necessariamente. Tudo depende da vida que essa pessoa tem e da relação que ela tem com as cores. Da relação que ela tem com o ambiente dela. Então, o que ela quer dizer com esse ambiente? Né? É o que eu falo, o jovem ele é mais atrevido com relação a cores. Ele gosta, né, de expandir, né? Ele é mais expansivo. Já nós, na nossa idade, a gente gosta de entrar na piscina, como diz o Karnal, molhando a pontinha do pé. Vamos com calma. A gente vai olhando o ambiente e compondo aos poucos, né? Então, é essa composição que vai juntar o conhecimento que a pessoa pode ter ou não da obra de arte, mas mais o conhecimento que ela tem sobre si mesma, né? Aquilo que vai fazer ela sentir-se bem dentro daquele ambiente. É basicamente isso. Eu gostaria que vocês contassem um pouco mais da Lenac, há quanto tempo vocês estão no mercado, né? E como vocês são conhecidos no mercado, como uma galeria digital. Conta um pouco mais para a gente conhecer mais de vocês. Então, como é que é, Bia? Aqui ou aqui está aparecendo. Nós temos um vídeo de apresentação, né, Sossô? Onde a gente fala um pouquinho da Lenac. A gente começou lá atrás, em 1987, né? Quando nós conhecemos uma antiquária no Uruguai,
que acabou nos apresentando aí as obras de arte. Na verdade, ela começou a nos apresentar as antiguidades, que era uma paixão nossa. Meu marido e eu sempre gostamos. Mas era uma coisa também, era namoro à distância, né? Ao não conhecer, você tem receio, né? E nós contamos aí com a ajuda da Blanca Urcati, que foi assim um dos anjos que apareceram na nossa vida. E foi uma coisa assim sem parar. Porque a partir daí a antiguidade, ela te instiga. Ela te movimenta, ela faz com que você busque saber um pouco mais, ela te move a fazer pesquisas, a pesquisar, ora profunda, ora não tão profundamente, mas você quer saber, né? E esse querer saber é que foi nos derivando para uma série de áreas dentro da arte. Inclusive, quando nós nos conhecemos, você foi me entrevistar por questão dos cartões postais. Você se lembra disso? Que foi uma área onde nós atuamos assim muito, muito estreitamente, né? E com muita paixão, porque cartão postal no final do 19 início do 20 era a internet da época, tá? Olha, gente, era a internet. Então era uma coisa assim, nós realmente, Sônia, o que eu posso te dizer é que a LENAC, ela é resultado de mais de 30 anos de um trabalho muito intenso e um trabalho de muita paixão, não só pelas antiguidades, como pela história, né? O nosso contato com a história através do cartão postal foi uma coisa extremamente intensa. Nós vibramos intensamente, viajamos praticamente a Europa toda em busca justamente do cartão postal. E aí eu te falo, Sossô, a gente teve muitos medos ao começar a abrir demais o leque, mas valeu muito a pena. Cada abertura desse leque exigiu da gente horas e horas de estudos e de dedicação. Mas a gente está longe de se arrepender disso, porque continuamos até hoje a nos encantar com arte, com aquilo que esse mercado vai colocando à nossa frente. Qual que é o item mais tradicional do acervo da LENAC hoje? Tradicional, Sô? Olha, eu diria o seguinte, a gente, para falar de tradição, a gente tem que pegar antiguidades, né? Algo assim, eu posso te falar de alguns pratos maravilhosos Rosenthal, que são em vidro. Na verdade, eles são placas, não são pratos. São placas de um vidro de mais de 1 centímetro de espessura, trabalhados em relevo por um artista alemão fabuloso. Esculturas em porcelana também de marcas representativas, né, que são muito conhecidas no mundo todo. Mas eu diria assim, sabe, Sô, em termos assim de tradição, eu acho tudo aquilo que é tradicional casa com o que está se vivendo no momento. Bom, então, para finalizar, né, o nosso encontro de hoje, o bate-papo, tem mais uma pergunta. Que artistas vocês destacam do seu acervo hoje? É muita coisa. São muitos os artistas que a gente tem aí nessas mais de 2.000 peças listadas na LENAC. Eu posso citar como nomes de peso, de maior importância, que o mercado já reconhece, que são catalogados, renomados. Eu posso citar Maria Bonomi, eu posso citar o Chico Nidziurski, o Calabrone, a Beth Turquenies, que é uma artista que tem gente que consegue maior reconhecimento lá fora do que aqui. Esse é o caso da Beth. A Beth Turquenies, nós temos várias obras dela em esculturas e também em pinturas. Temos também o Hélio de Giusto. Hélio de Giusto foi um italiano que viveu aqui no Brasil durante um período longo. Um escultor fabuloso, que tem obras assim em locais públicos de São Paulo, grupos escultóricos no Palácio da Justiça em São Paulo. Temos obras de Palatinic, o nosso querido criador da arte cinética, que imprimiu uma nova forma de fazer arte utilizando um material até naquele momento pouco utilizado pelos artistas, que era o acrílico. Passando para os quadros, nós temos obras, por exemplo, do Fujita,
um artista extremamente reconhecido no mundo todo. Ele teve uma obra dele vendida, inclusive na Sotheby's, há muito pouco tempo atrás, uma obra que ficou muito famosa, que ele apresentou no Salão de Paris de 1922, e alcançou agora, eu falei Sotheby's, não foi, gente, foi na Christie's, de Nova York, e alcançou um valor de 1.200.000 dólares. Então, é um nome super reconhecido. Temos uma obra dele que nos dá muito orgulho de tê-la no acervo. João Kozo Suzuki, um artista fabuloso. Temos muitas obras dele, algumas esculturas. Fotografias, gente, nós temos um Cássio Vasconcelos maravilhoso, que é um fotógrafo assim da melhor qualidade, extremamente bem cotado. Theodor Preissing, além dos ferrótipos antigos, né? A ferrotipia fez parte de uma das tantas formas que o homem encontrou de traduzir a imagem, né? Seja humana, seja da natureza, enfim. Em termos de colecionismo, nós temos muitos cartões postais antigos de cidades brasileiras que vêm dando suporte a historiadores, a arquitetos, a urbanistas. O leque que nós temos na nossa loja é bastante extenso, mas pode ter certeza de uma coisa, Sussu. Quando a gente imagina que a gente já viu tudo, a gente só está começando. É algo assim, diariamente, cotidianamente, nós estamos aprendendo algo novo, de um material novo, de um artista novo. Novo para nós, hein, gente? Eu digo dessa maneira, novo para nós. É um aprendizado cotidiano. Obrigada, viu? Acho que deu para... Vocês deram um esclarecimento total. Já estou com vontade de comprar. Né? Eu só gostaria de fazer, então, uma... Diga, Sônia. Diga, Sônia. Não, que ontem eu mostrei, eu quero dar um presente para minha irmã, né, que é um quadro, e ontem eu mostrei o site, ela ficou encantada, ficou um tempão lá e foi me dando umas pistas, que é segredo, né? Depois dessa divulgação não vai ser mais segredo, mas tudo bem. Então ela ficou encantada. Parabéns pelo site, está muito bom. Ficou passeado. Pode completar. Obrigada, Sônia. Então, eu gostaria só de fazer, então, uma última observação aí dentro do que foi esse tema de hoje, né? E para quem está pensando em decorar sua casa com quadros, com esculturas, né? Considere, sim, uma obra original, né? E ela pode estar mais acessível do que você pensa. Você pode ter ali o prazer de conviver com uma obra original, com a expressão, né, autêntica de um artista. É isso. E complementando o que a Fabiana está dizendo, Sossô, tem essa questão. O que é caro? O que é caro? Você considera cara uma gravura a 800.000 reais? Gravura original assinada pelo artista? Considera caro uma pintura original a 2.000 reais, a 1.500 reais? Porque nós estamos falando de valores relativamente acessíveis, né? Então, o site, ele tem um pouco de tudo. Ele vai ter gravuras originais a preços menores do que esses que eu já mencionei, pinturas originais a preços como esse que eu mencionei e, obviamente, também maiores. Mas tudo aquilo que você tiver de dúvida, inclusive essa questão de como fazer a facilitação de uma compra, nós estamos aqui para tirar qualquer que seja a sua dúvida, tá? Desde a questão das obras em si, como também da finalização do fechamento da sua compra. Cabe aqui também a Sônia falar um pouquinho do trabalho dela na Galáctica, né? Que também está relacionado, né, à cultura e, eventualmente, né, pode estar ligado às artes também. Fala um pouquinho, Sônia. Papo de boteco agora, Sô. Papo de boteco agora. Tem 2 vertentes e uma terceira que ainda hoje eu estou reavivando em virtude da pandemia. Eu trabalho na área de comunicação como jornalista e
como assessora de comunicação e de imprensa, se as pessoas tiverem necessidade de divulgar os seus produtos. E produção de conteúdo é um forte nosso aqui. Depois, quando eu retomei a Galáctica, eu não podia deixar a área de educação, quem eu convivo até hoje, que me fascina, e a gente faz cursos nas áreas de literatura, empreendedorismo, bem-estar e saúde, e também estamos retomando, começamos agora recentemente a área de agricultura, né, de agricultura urbana, e estamos retomando também a parte de design, de desenho e artes também, que a gente vai fazer agora até o final do ano alguns workshops online que eu vou deixar no site da Galáctica, que é galáctica.com.br. E na área de cultura, a gente cria eventos, né? E um deles é o Papo de Boteco, que a gente convida autores ou pesquisadores das universidades, né, para trazerem os seus trabalhos e para conversar, para bater um papo mesmo com pessoas que curtam a literatura. E ele tem sido feito, estamos no 2º ano, e quem nos apoia é o Sujinho da Consolação, que é um bar muito tradicional da cidade de São Paulo. E, por enquanto, durante a pandemia, a gente suspendeu em respeito a todos, né? Em respeito à nossa comunidade. Então, provavelmente, depois que forem liberados esses encontros, a gente vai retomar. Então, é isso que eu faço na Galáctica. Se vocês quiserem saber mais, entre no site ou podem falar comigo também através do site, tá bom? Gente, Obrigada, é lindo. viu? O trabalho que você faz, que você desenvolve ali no Papo de Boteca é um dos meus preferidos, Sossô. Amo. E certamente vai estar aqui E é o nosso. E vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, tá, o link, e com certeza quem tem interesse aqui nesse papo que a gente teve hoje vai ter interesse no trabalho que você faz na Galáctica. Tá bom? Obrigada. Eu sou muito obrigada de coração pela sua participação aqui com a gente, e a gente espera poder desenvolver outros temas futuramente. Um abração. Um abraço. E um beijo para todo mundo. Muitas saudades, né? E um beijo para todo mundo aí que assistiu a gente, que está assistindo. Acompanhem nosso canal, se inscrevam. A gente tem os nossos canais aí, os nossos perfis nas outras redes sociais. Acompanhem a gente por todos esses canais, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Tchau, gente.